Olá, boa tarde a todos. Que o Senhor nos abençoe no seu bondoso, eterno amor. Vamos fazer o resumo da lição de número 11. Lição de número 11 do dia 13 de setembro de 2020. Tema da lição: enfrentando as fornalhas da vida. Nosso texto áureo. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Daniel capítulo 3, versículo 30. Verdade aplicada. Aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Então, se nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, somos guardados por ele. O foco do texto áureo aqui: o rei Nabucodonosor fez 3 jovens hebreus prosperar na província da Babilônia. Nosso objetivo da lição: mostrar que não devemos nos curvar no mundo. Segundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só. Terceiro, revelar que é no fogo que somos testados. Nosso texto de referência está no capítulo 3 de Daniel, versículo 13, 14 e 15. Esse texto aqui vai dizer, aí vai falar sobre a ira de Nabucodonosor contra aqueles jovens que ele trouxe da Babilônia e que de imediato deu também a eles algumas funções, e eles não quiseram prostrar-se diante da sua grande estátua que ele fez naquele dia. Nosso motivo de oração: ore para que sejamos forjados por Deus mediante as crises. Então, mediante as crises, Deus também nos forja com o objetivo de nós passarmos pela prova, não sermos reprovados na prova, mas passarmos por ela. Muito bem, entramos aqui no preâmbulo da lição da parte 1, o preâmbulo da lição, parte 1, 3 jovens amigos de Deus. Essa lição terá como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. 3 jovens hebreus que foram deportados de Jerusalém para Babilônia, aproximadamente no ano 605 a.C. Eles foram deportados por Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém, levando alguns nobres e também alguns da família real para a Babilônia, deixando apenas a parte mais pobre em Jerusalém. E dentre esses aí estavam 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram que sair das suas terras, de sua terra original, para ir para a Babilônia com Nabucodonosor, levados cativos para lá. Amigo do jovem Daniel, esses 3 jovens também de Daniel foram levados cativos para a Babilônia, igual fizeram aqui. Lá os seus nomes foram trocados e mudados para nomes caldeus, ou nomes babilônicos, a saber, Sadraque, Mesaque, Abidenego, e a Daniel lhe deram o nome de Beltesazar. Mas tem um porém que eu fiz um ponto de observação aqui. Trocaram seus nomes, mas não trocaram o seu caráter. Mudaram seus nomes para nomes caldeus babilônicos, mas não trocaram seu caráter. O caráter deles permaneceu intacto. Nele não puderam mexer. Esses jovens tiveram seus nomes trocados, mas a devoção deles permaneceu a mesma. Então, é o que eu acabei de falar aqui. A fidelidade deles permaneceu a mesma, a devoção a Deus permaneceu a mesma. Não adiantou trocar os nomes, mas permaneceu a mesma a fidelidade deles. Parte 1 da lição: nem tudo que reluz é ouro. Aí vai falar aqui desses 3 jovens, já com seus nomes mudados, e juntamente com Daniel, se viram diante de 2 alternativas. Quando eles saíram da terra natal deles para a terra que não era deles, eles tinham 2 alternativas: permanecer fiel ao Deus que eles criam, ou se contaminar com o manjar do rei, ou com a porção do rei. Eles tinham 2 alternativas.
permanecer fiel ou se contaminar? Eles resolveram permanecer fiel. Resolveram, então, permanecer fiel. Essa era a primeira. E a segunda, se contaminar. Resolveram permanecer fiel. E você? Qual é a sua escolha? Você prefere se manter fiel a Deus ou se contaminar com todas as coisas deste mundo? Também uma pergunta básica para você nessa tarde. Você prefere manter-se fiel a Deus ou se contaminar com as coisas deste mundo? Paulo escreve à igreja de Roma, em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos racionais em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Assim como esses 3 jovens, nós também temos uma escolha. Ou permanecemos a Deus fiel, ou se contaminemos com este mundo. Então, eles preferiram manter-se fiel a Deus e não se corromper com as coisas que foram oferecidas a este mundo. E Daniel e seus amigos, com certeza, fizeram a melhor escolha. Fizeram a melhor escolha e não tiveram nenhuma dúvida sobre de que lado ficar ou sobre qual a melhor escolha fazer. Eles, com certeza, tiveram a melhor escolha. Os 4 juntos tiveram a melhor escolha, porque eles eram amigos. Então eles conversavam entre si e tomavam decisão em conjunto. Então isso foi fundamental para eles trilharem ali o caminho deles na Babilônia. Eles seguiram firme ao lado do Senhor. Aqui cabem 2 interrogações. Qual tem sido as nossas escolhas? Foi o que eu falei agora. Qual tem sido a nossa escolha? Acabei de falar agora. Fiel ou se contamina com este mundo? Infelizmente, muitas pessoas escolheram se contaminar com este mundo. Deixaram de ser fiéis a Deus e entraram nos padrões desse mundo aí. Entraram nos padrões desse mundo aí. E essa aqui foi o resumo da parte 1.1 da lição. Resumo da parte 1.1 da lição. O importante aqui também é que a cultura babilônica exigia que os nomes deles fossem trocados para nomes caldaicos. E com isso eles tinham que aprender toda a literatura da Babilônia, a cultura da Babilônia, eles tiveram que aprender. Participar também do regime alimentar, da alimentação. Eles teriam que se adaptar toda aquela cultura para eles serem aceitos nas funções oficiais. Então eles teriam que entrar nesses padrões da Babilônia para serem aceitos nas funções oficiais. E também tinha que passar por uma sabatina pelo próprio rei Nabucodonosor. E com isso, eles deveriam estar dispostos a assumir publicamente a religião do Estado, que passava pela adoração dos deuses nacionais e pelo próprio monarca. Observe que os 4 permanecem fiéis, mas em tudo eles sempre consultavam a Deus. Sempre consultavam a Deus. Parte 1.2. Não se deixe enganar, não se deixe enganar pelos olhos, ou não deixe que os seus olhos te enganem. Nós devemos tomar cuidado com nossos olhos. Jesus falou que se nossos olhos for bom, todo o nosso corpo é bom. Mas se nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo estará em trevas. O próprio Jesus falou. Então nós temos que tomar cuidado com nossos olhos. Tomar cuidado com nossos olhos, com aquilo que a gente vê, para a gente não ser enganado. Enganado. Mas esses 4 jovens aqui, a princípio aparecem os 3, mas Daniel também, a princípio aparecem os 3, eles não se deixaram se enganar pelos olhos. Não deixaram, permaneceram fiéis. A comida e o vinho do rei, ao olhar humano, eram atrativos, ou seja, quem olhava a comida do rei ali, aquela comida, aquelas iguarias que ele oferecia, a princípio era muito atrativo, muito agradável, muito bom. Mas tinha mais alguma coisa no seu aspecto.
Segundo alguns dizem, era oferecido aos ídolos. Segundo alguns estudiosos dizem, essas iguarias eram oferecidas aos ídolos. Então, quem comisse ficava completamente modificado, transtornado. E com isso eles permanecem firmes nos seus propósitos, tá? Eles escolheram fazer a diferença. É o que o texto aqui vai dizer da parte 1, 2, que eles escolheram fazer a diferença. Então eu quero ressaltar aqui nesse ponto aqui, a confiança deles e a fidelidade deles ali. Não deixaram se levar, se enganar. Nós também devemos tomar cuidado para nós não se deixarmos elevar por nada que esse mundo nos ofereça. Nada que esse mundo nos oferece aqui, nós não podemos deixar se elevar, mas permanecerem fiel ao nosso Deus. Fiel ao nosso Deus. E essa aqui é a parte 1, 2. Aqui tem um detalhe na parte 1, 2 que diz assim, ó, Satanás tentou enganar Eva e Adão por meio do olhar. Davi pecou com Betseba por meio do olhar. Demais foi atraído pelas coisas do mundo, mas na contramão de tudo estavam esses 4 jovens que não se deixaram elevar ou se enganar pelo olho, mas eles tomaram muito cuidado. A parte 1, 3. Nossas escolhas mostram quem nós somos. As suas escolhas mostram ou definem quem é você. Mostra e define quem é você. Aí tem uma parte que diz assim, ó, Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Temos que ter muito cuidado, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade de seus prazeres e usa artifícios para lhe afastar do Senhor. Esses jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo a parte de nossa história. O Senhor está fazendo parte de nossa história. Observe que o foco principal do inimigo é tirar os nossos prazeres e nos afastar do Senhor, trazendo para nós alguns artifícios. E ele tentou esse jovem de tudo quanto é maneira. Mas não teve isso com eles não, porque permaneceram fiéis. Podem ter trocado o nome deles, mas não mexeram no caráter deles. Permaneceram fiéis ao Senhor. E esses 4 jovens nos ensinam o caminho da fidelidade ao Senhor, mesmo na hora da aprovação. Nos ensinam também a confiar no Senhor, mesmo na hora da aprovação. Aí tem uma outra parte da lição aqui que diz assim, somos sabedores que Deus nos atrai para a vida, Satanás nos atrai para a morte. A fé de que Deus é a nossa salvação não é hipótese, é fato. É fato. Toda vez que era tocado a música, um arauto anunciava primeiro, a música era tocada, e eles tinham que se curvar e se prostrar diante daquela estátua. Também diz aqui o comentarista que eles dançavam conforme aquela música. E esses jovens desafiaram o sistema porque eram firmes, alicerçados nos ensinamentos da sua palavra. Então, eles desafiaram o sistema de Nabucodonosor, por quê? Porque eles foram ensinados pela família deles, foram alicerçados pela família deles. E Babilônia era uma cidade de muita ostentação, mas eles não trocaram a comunhão deles com Deus por nenhuma lisonja, por nenhum agrado, por nada eles trocaram, e por nenhuma posição, permaneceram fiéis. Mas observe que eles permaneceram firmes, mesmo a música sendo tocada. Eles não se curvaram. Todo mundo se prostrou. Veio gente importante de tudo quanto é lado.
governadores, presidentes, sátrapas, magistrados. Só tinha gente importante ali. E aqueles 3 jovens manteve a posição deles. Mas aqueles 3 jovens também, eles tinham uma posição na província. A Bíblia fala no livro de Daniel que eles eram chefes de províncias também, aqueles 3. Eles tinham responsabilidade. Por quê? Porque eles se destacaram. Os 4, quando veio de Jerusalém para a Babilônia, eles se destacaram na Babilônia. Então foi dado para eles posições de destaque. Os 3, Ananias, Azarias e Misael, cujos seus nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham posições oficiais no governo de Nabucodonosor. E Daniel tinha uma posição de destaque mais elevada, que Daniel era governador de toda a província. Mas mesmo eles tendo posição de destaque, seus nomes foram trocados, mas eles permaneceram fiéis a Deus. E não aderiram à religião politeísta da Babilônia, mas mantiveram a fé deles num único Deus, num único Senhor, não mudando assim a postura deles e a atitude deles ali naquele lugar ali. Permaneceram fiéis ao nosso Deus. Um detalhe, a estátua que Nabucodonosor mandou criar ela, mandou fabricar, ela tinha 27 metros de altura por 2 centímetros de largura. 27 metros de altura por 2 de largura. Ela tinha 60 côvados. O côvado varia muito de um lugar para o outro, né? Varia muito, porque tem medida de côvado de 45 centímetros, tem medida de côvado de 50 centímetros, tem medida de côvado de 52 centímetros. Então varia muito entre os povos, entre as nações, a medida do côvado. Como não tinha a trena e o metro para medir, ele media com o braço, o tamanho do braço. Então tem pessoa que já viu que tem pessoa que tem um braço longo, né? Tem a passada longa, então você tem que comparar medida. Então, aqui a estátua de Nabucodonosor tinha 27 metros de altura por 2 metros de largura. 60 côvados. 60 côvados. Uma estátua tão alta, que de longe, quem entrava na província de Babilônia, no território babilônico, de longe já avistava aquela estátua. De longe já avistava aquela estátua, por ser tão alta que ela era. Muito bem. Parte 2 da lição. Fé em tempos difíceis. Aí eu faço uma pergunta para mim mesmo. Professor Edivaldo, é possível ter fé em tempos difíceis? Sim, não é difícil. É possível manter a fé em Deus mesmo nos tempos difíceis. É possível. E um detalhe que está na parte 2, que no capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, e Daniel foi chamado à província lá, e ele interpretou aquele sonho, daquela enorme estátua, lá no capítulo 2 de Daniel, versículo 47, aquela enorme estátua que ele sonhou, foi um sonho atormentador. No capítulo 3, Nabucodonosor resolve então construir aquela estátua. Ele sonha no capítulo 2 com a estátua, no capítulo 3 ele resolve então construir aquela imensa estátua. Observe que Daniel lá atrás, no capítulo 2, falou com ele. A princípio ele creu na magnitude de Deus. Mas aqui no capítulo 3 parece que ele não aprendeu nenhuma lição, é assim mesmo. As pessoas recebem algo de Deus, algo tremendo de Deus, não valorizam e não dão a menor importância. Foi o que Nabucodonosor fez aqui. Ele não deu nenhuma importância, parece que ele não aprendeu nada sobre Deus. E qual era o objetivo que ele, ao construir essa estátua? Ser adorado como o único Deus de toda a terra. Ser adorado como o único Deus. Foi uma atitude de ambição de Nabucodonosor. E diante dessa situação aqui, os 3 jovens hebreus se recusam a se prostrar
diante desse monarca, e isso trouxe graves consequências, porque eles desobedeceram uma ordem de uma autoridade maior para poder ficar fiel a Deus. E isso trouxe aí para eles consequência. Aí a parte 2.1 vai falar da insanidade dele, de Nabucodonosor. Mandou reunir todas as pessoas importantes, todo mundo. O objetivo dele, quando ele construiu a imagem, era fazer a consagração ou a inauguração daquela estátua. Consagrar aquela estátua ou inaugurar aquela estátua, levantada em sua homenagem. Está no capítulo 3, Daniel, versículo 3. Podemos dizer que esse homem era um narcisista clássico. Ele queria toda a autoridade para ele, toda a atenção para ele, e queria ser reverenciado e adorado. E quem se recusasse era morto. Quem se recusasse era morto. Quando todos os seus súditos se reuniram, estavam em pé da estátua, ele ordenou que os povos, nações, gente de toda a terra e língua, quando ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, tinha que prostrar. Então, se ouvisse o som de todos os instrumentos musicais, todo mundo tinha que se prostrar e adorar a imagem que foi levantada por aquele patriarca. E qualquer que desobedecesse essa ordem seria punido na mesma hora. E qual era a punição? Lançado na fornalha de fogo ardente. E era aquecido 7 vezes mais do que o costume. Observe que foi exatamente nesta hora que esses 3 jovens hebreus, nos mostra uma atitude de verdadeira fé. Jamais visto na história, uma atitude de verdadeira fé. Era a hora da fé desses 3 jovens hebreus entrar em ação naquele exato momento. Naquele exato momento. Era hora deles entrar em ação. Aí vem aqui a parte 2.2. Fé em meio à morte. A fé deles tinha que entrar em ação agora, porque eles estavam prestes a ser mortos por causa de uma recusa de não adorar Deus ou a imagem que Nabucodonosor havia construído. Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens fiéis e tementes a Deus não se curvaram e não adoraram aquela imagem. Todo mundo se prostrou, se curvou e adorou, mas os 3 jovens não fizeram isso. E eles sabiam que a punição era certa, a morte era certa. A morte para o desobediente, que desobedecesse a ordem de um rei, de um monarca, era certo. Mas nesse exato momento, eles têm que botar a fé deles em ação. Nabucodonosor reconhece essa atitude desses 3 como uma afronta. Uma afronta. Mas algumas pessoas que estavam ali, que viram aquela atitude dos 3 jovens, foram denunciá-los para o rei Nabucodonosor. O rei ficou indignado, irado, zangado. Mas observe que o rei não queria punir eles, porque eram homens de confiança do rei. Eram jovens de confiança, eram jovens que tinham posições de destaque. A princípio não queria punir eles de imediato, dando a eles uma segunda oportunidade para eles mudarem de opinião, se retratarem, mudarem de opinião, voltar atrás e não ser punido. Mas eles permaneceram firmes naquilo que eles disseram. Permaneceram firmes nas suas atitudes, nas suas convicções. Mesmo que fosse custar a morte deles, eles permaneceram firmes ali. Ainda assim não abriram mão do seu Deus. Aprendemos com esse jovem que quem não tem perspectiva eterna pode temer a morte. Eles tinham perspectiva eterna, por isso eles não temeram a morte. Mas quando sabemos que tem algo muito melhor nos aguardando, a morte passa a ser lucro. Aleluia. Aleluia.
O bispo Manuel Ferreira, nosso bispo primaz, ele diz assim, ó, o rei mandou novamente tocar a música, acreditando estar dando ao jovem outra chance de obedecer à lei. Ele manda tocar a música pela segunda vez, dando uma segunda oportunidade para aquele jovem. Obedecer à lei, que era uma lei criada por quem? Por Nabucodonosor. Era uma lei criada por Nabucodonosor. O bispo continua dizendo aqui, ó, aprendemos com isso que no mundo está sempre... aprendemos que com isso que no mundo está sempre a soar a música da tentação e da traição. Poucos são os que atualmente enfrentam o pecado e a iniquidade, não se dobrando diante do paganismo. Quer dizer, ele ressalta aqui que são poucas as pessoas que têm essas atitudes. São poucas as pessoas quando têm essas atitudes. A parte 2:3. Quando a morte é lucro, ou quando morrer é lucro. Paulo falou muito isso. O morrer para mim é lucro e o viver para mim é ganho. Mas ele ressalta bem claro, tem que ser em Cristo. Em Cristo é lucro. Em Cristo é lucro. A palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a dobrar seus joelhos diante daquela estátua. Então os jovens disseram em uma voz sonora, não, não, não. Diante daquela segunda recusa, qual foi a atitude do monarca? Mandou aquecer a fornalha, porque ele já estava irado, zangado, mandou aquecer a fornalha. Olha, eu quero ressaltar aqui o calor daquela fornalha, aproximadamente 1000 graus. Ninguém consegue resistir a um fogo, a fornalha de 1000 graus, 1000 graus Celsius. Ninguém consegue. Era muito forte aquele calor, insuportável. Observe aqui mais do que o costume, porque eles não tinham costume de aquecer a fornalha daquele jeito. Mas por que mandou aquecer então? Por causa da desobediência desses 3 jovens em não adorar a imagem dele. Então mandou lançar na fornalha. É preciso ressaltar que a fornalha estava tão aquecida que que o fogo matou os homens que lançaram os jovens. Na hora que os 3 homens foram lançar, os 3 jovens foram mortos na mesma hora. Na mesma hora eles foram mortos. O risco era notório. A sentença já havia dada pelo rei. O extermínio para os insurgentes. O extermínio para os insurgentes hebreus era certo. O extermínio para os insurgentes hebreus era certo. Era certo o extermínio para os insurgentes hebreus, era dado como certo já. E o que é a palavra insurgente? Rebelião. A palavra insurgente significa rebelar-se contra. Então os 3 jovens hebreus estavam se rebelando contra uma ordem de uma autoridade máxima de um país. E a punição para a rebelião é o quê? Morte. Entenda uma coisa, punição para quem se rebelia é morte. Sim, senhor, punição para quem se rebelia, para quem comete rebelião é o quê? Morte. Então a sentença já tinha sido decretada, lavrada, assinada e não podia ser revogada. Aleluia. O rei ficou zangado. Mas os jovens hebreus tinham uma plena convicção. Eles não disseram que Deus iria livrá-los. Não. Mas eles disseram para o rei, o Senhor pode nos livrar. Se ele quiser, o Senhor pode nos... Se o Senhor quiser, ele pode nos livrar. Ele não falou para eles, o Senhor vai nos livrar. Ele não deu essa garantia. Mas eles manteram a certeza e a convicção deles e a fidelidade ao Senhor. A última parte 3, um Deus que confunde o inimigo. Aqui, em uma conjuntura onde não temos outro final, a não ser a morte dos 3 meninos, uma cena chamou a atenção. Que cena essa chamou a atenção? Quando lançou os 3 moços hebreus na fornalha, eles eram para ser mortos na hora, porque os 3 soldados que se aproximou da fornalha foram mortos na hora, eles eram para ser mortos na hora. Mas quando lançou, observa, diz a lição, e a Bíblia também fala, que
o rei viu, além de 3, ele falou que foram 3 que lançou, mas ele viu uma 4ª pessoa semelhante a um filho dos deuses, provavelmente um anjo, ou provavelmente o próprio Cristo que estava ali, presente ali, o 4º homem da fornalha. Aleluia! Eu tenho para mim que é o próprio Jesus, que estava ali. Aleluia! E o rei viu ali 4 passeando dentro da fornalha, passeando, brincando dentro da fornalha. Olha, se Deus quisesse livrá-los da fornalha, sem passar pela fornalha, Deus livraria. Mas um ponto de observação, às vezes é necessário nós passarmos pelo fogo, pela fornalha, para Deus livrar. Mas temos que passar. Às vezes é necessário passar. É necessário passar pela fornalha para Deus, então, nos livrar e nos dar a sua vitória, e essa vitória garantida. O fogo, muitas das vezes, ele pode ser símbolo de juízo ou condenação. Eu notei aqui. E o fogo também, muitas das vezes, ele pode ser também símbolo de purificação. E um detalhe que me chamou a atenção nessa lição é que nenhum dos 3 jovens teve nenhum cabelo tosquiado pelo fogo, não tinha cheiro de fumaça, não tinha nenhum sinal de queimadura no seu corpo, suas vestes não sofreram nenhum dano. Por quê? Porque o 4º homem da fornalha estava lá. Isaías 43, eu gosto muito daquele texto. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não submergerão. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Nenhuma chama arderá em ti. Eu gosto dessa palavra muito forte de Isaías, capítulo 43. Então essa aqui é a parte 3 da nossa lição. A parte 3 da nossa lição. A parte 3.1 diz que Deus entra conosco na fornalha. E Deus entrou mesmo com eles ali. O próprio Senhor entrou com eles ali na fornalha ali. Esteve com eles ali presente naquela fornalha. Na visão de Nabucodonosor e do povo da Babilônia, era só uma fornalha. Porém, para Deus era um cenário propício para um milagre. Amém? Essa é a parte 3 da nossa lição. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde. A parte última, 3.3, é Deus é o que dá escape nas aflições da vida. Então Deus nos dá escape nas aflições dessa vida. Ficamos tranquilos e garantidos de uma coisa: o Senhor é aquele que nos dá escape da nossa vida. Seja qual for a fornalha que você estiver passando, Deus é aquele que te dá escape para você nesta hora aqui. E a parte 3.2, antes da parte 3.3, em Deus somos mais do que vencedores. Então, essa lição aqui, eu encerro ela dizendo uma coisa: vamos manter a nossa fidelidade em Deus. Vamos manter o nosso amor ao Senhor. Que o exemplo desses 3 moços seja um exemplo para nós guardarmos na nossa vida, praticarmos na nossa vida, sermos fiéis na hora da provação. Seja qual for o tipo de provação que vier, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça confiante ao Senhor. Aleluia, porque vale a pena. E esses 3 moços nos ensinou grandes lições aqui. Grandes lições. A parte 3.3, então tem uma parte que diz assim, ó: Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra. Então o que é que Deus quer de nós? Obediência e submissão à sua palavra. Obediência e submissão à sua palavra. Eu anotei aqui, ó: um Deus inigualável e incomparável. Tirei da parte 3. Obediência e submissão, requerimento de Deus para nós. Aí eu anotei Romanos 12, que diz: não devemos nos prostrar, se encurvar diante das circunstâncias. Confiar em Deus deve ser o nosso foco. Oportunidade de Deus cuidar de nós. Aí nós devemos exercer a nossa fé. E anotei também: provados e aprovados, a fé fez a diferença. São os tópicos que eu anotei aqui, no esboço que eu anotei aqui, dessa parte 3 da lição. Que o Senhor abençoe a sua vida. Não se esqueça,
deixe o seu like,